Bom dia! Como é bom estudar a Bíblia e ainda mais junto com você. Mais uma semana vamos aprender mais acerca do nosso Deus. Hoje eu quero convidá-lo a abri-la. Nós temos 3 textos para a meditação. O primeiro deles é 1 Coríntios, o capítulo 2, o versículo 16. Vamos para o Novo Testamento. 1 Coríntios, o capítulo 2, o versículo 16. Abriu. O texto diz: nós, porém, temos a mente de Cristo. Voltando agora para o segundo texto. Agora é Romanos, o capítulo 8, o versículo 29. Você agora volte para Romanos. É Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. 1 Coríntios, então a gente volta agora para Romanos. Tudo no Novo Testamento. Romanos, o capítulo 8, versículo 29. Voltou? Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. O primeiro fala, temos a mente de Cristo. E nós teremos a imagem de seu Filho. Seremos iguais ao Senhor Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele é a cópia exata do que nós seremos na eternidade com Deus. E ainda, agora Filipenses. Então, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, e aí chegamos a Filipenses. Filipenses, o capítulo 2, o versículo 5 até o 11. Chegou até lá? Vamos ler. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, a encarnação, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e primordial, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que Ele abençoe a palavra lida para a nossa meditação na Escola Dominical Online hoje. Vamos, inicialmente, como fazemos, pedir a Deus a sua direção. Ó Pai, gratos, porque Tu és o nosso sustento material, diário e sustento espiritual. E a Tua palavra, ela tem nos guiado, tem nos conduzido. O Senhor tem falado conosco através da Tua palavra. E agora pedimos que venha, através desta meditação, alimentar-nos, dar-nos direcionamento, dar-nos mais entendimento daquilo que o Senhor deseja para cada um de nós, nas nossas vidas, que possamos fazer a Tua vontade. E agradecemos porque o Senhor cuida dela, guarda de nós em todos os momentos. E agora me usa como instrumento para que todos possamos receber de Ti orientação, crescimento, fortalecimento para a vida espiritual. E me usa como canal. Oro e oramos em nome de Jesus. Amém. A meditação de hoje, ela traz como tema a mentalidade de Jesus no cristão. A mentalidade de Jesus no cristão. Por quê? Nós temos a mente de Cristo. Isso é muito especial. Nós que temos Jesus em nossa vida já temos a mente de Cristo.
O segundo texto nos falou que nós seremos a imagem de seu Filho. Seremos iguais a Jesus Cristo. Na maneira como Ele o é, porque viveremos eternamente. Nós somos co-herdeiros com Cristo, herdeiros de Deus, e estaremos para sempre com Ele na eternidade. E também mostrou a ação de Jesus para que pudéssemos adquirir a mente de Cristo e sermos a imagem de Jesus e compartilharmos da eternidade com o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso, ao introduzir a meditação de hoje, a mentalidade de Jesus no cristão, nós vemos no primeiro texto que Deus criou para sermos semelhantes a Cristo. Assim como Cristo é, nós seremos iguais. Porque na Trindade, o único que assumiu a forma humana foi Jesus Cristo. O Pai é o Criador, aquela voz que falou no batismo de Jesus. O Filho é o único que se encarnou para mostrar quem é o Pai e quem é o Espírito Santo. E o Espírito Santo ali assumiu a forma de pomba no batismo de Jesus. Aí nós percebemos a Trindade, o Deus triuno, que nos amou e o único que se encarnou para mostrar como nós seremos na vida eterna, foi Jesus Cristo. Então fomos criados para ser semelhantes a Cristo. E agora, o texto que nós lemos de Filipenses, no capítulo 2, do 5 ao 11, nos mostra: nossos pensamentos, emoções e decisões devem espelhar a natureza de Jesus. Nós estamos aqui para mostrar a natureza de Jesus, porque o Espírito Santo habita em nós e nos capacita a isso. Nós temos a liberdade em Cristo, o estilo de vida em Cristo, a atitude de Cristo e a natureza, santidade e amor de Cristo. Então tudo isso está em nós através do Espírito Santo. E é interessante que no Salmo 139, o versículo 4 nos traz uma grande verdade. A palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já conhece todas. Toda. Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Tudo isso é dado pelo nosso Deus a nós, para que nós possamos ter a mentalidade de Cristo em nossas vidas. Como? Um cientista norte-americano, o Ned Hammond, trabalhou muito bem, estudou muito bem como é o nosso cérebro. E ele coloca o nosso cérebro em 4 pontos interessantes. Primeiro, o nosso cérebro, ele é trabalhado, o nosso modelo mental, através do analítico, dos fatos. A gente percebe muito bem na Bíblia isso. Vocês o reconhecerão pelos seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de uma erva, de ervas daninhas? Mateus 7:16. Então nós fazemos uma análise diante dos fatos para tomar as nossas decisões. Ele coloca também que nós temos o segundo ponto, que é o prático. Nesse lado prático, nós temos uma ordem sequencial, organizada e detalhista. E a gente vê isso na Bíblia, lá em Lucas capítulo 14, versículo 31. Ou qual é o rei que pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra 20.000? Então o nosso cérebro tem dado por Deus a capacidade formal, sequencial, organizacional. Nós temos essa capacidade pelo nosso cérebro, pela nossa mente. E também o relacional, que está envolvendo sentimentos, e a gente vê isso lá em Marcos, no capítulo 6, versículo 34. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor, então começou a ensinar-lhes muitas coisas. É o lado do cérebro, do sentimento, da relação. E o quarto ponto que o Ned Hammond, no seu método, o Holy Brain Model, ele coloca para nós que é a questão experimental, é a percepção do futuro. Isso envolve o lado holístico, intuitivo e integrador. E aí nós temos Lucas capítulo 9, versículo 25. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder ou destruir a si mesmo? Essa é a visão do modelo do Ned Hammond
acerca do modelo mental do nosso cérebro. Mas o modelo cristão, que é o que nós vamos meditar nessa manhã, a mentalidade cristã, ela já trabalha em 3 áreas, não em 4. Ela trabalha na área da esperança. Então o cristão tem essa perspectiva no seu cérebro, essa segurança, além daquelas 4 que foi analisada por ele, já dada por Deus ao nosso cérebro, maravilhoso, criado de maneira toda especial. A partir do instante que nós temos Jesus Cristo na nossa vida, acoplado a isso, nós temos essas 3 áreas importantes na nossa vida como cristãos. Em primeiro lugar, a esperança. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque Ele é fiel ao que prometeu. Então o cérebro tem a esperança, isso dado por Jesus Cristo a nós através do Espírito Santo. O cérebro também, o centro, ali está o amor. E considerando-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E a fé. Estas são as bases da mentalidade de Cristo no cristão. Ele carrega consigo a esperança, o amor e a fé. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com a verdadeira coroação e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com a água limpa. Isso tudo é retratado a esse modelo cristão, essa mentalidade cristã de Jesus, a vida do cristão, no livro de Hebreus, no capítulo 10, do versículo 21 a 24. Primeiramente, vamos analisar a mentalidade de Cristo na vida do cristão. É a esperança. O cristão, ele constantemente não se desespera em nenhuma situação, porque ele traz consigo a esperança, que dá a ele a paciência, a calma, a tranquilidade diante das tempestades da vida. Aprendemos isso lá em Jeremias, no capítulo 17, no versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor. As situações são difíceis, são às vezes apresentadas a nós por toda a mídia social como algo terrível, algo desesperador, algo que não terá solução. Para o cristão diferente, porque ele tem a esperança, ele confia no Senhor e a sua esperança é o Senhor. O cristão não confia nos homens. Claramente a Bíblia orienta, maldito o homem que confia no homem. E o mesmo Jeremias, nesse capítulo, orienta, bendito o homem que confia em Deus, porque ele tem a esperança em Deus. Isso é implantado no nosso coração através do Espírito Santo. Nós temos a esperança. O segundo texto, o Salmo 71, versículo 5. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Observemos tudo que já aconteceu em nossa vida anos atrás. Parecia impossível solucionar e tudo foi resolvido no tempo certo, no tempo adequado pelo nosso Deus, porque em nós está implantada a mentalidade de Jesus, está implantada a mentalidade de Jesus na nossa vida através do Espírito Santo, que não se desespera em nenhuma situação. E ainda em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 3, recorda-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então a nossa esperança não se baseia em algo passageiro, em algo momentâneo. A nossa esperança espera em Jesus Cristo, que é eterno. É o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Então nós temos esperança plena nele. A nossa mente, na hora, ela olha para o Deus Pai, Filho e Espírito Santo através de Jesus Cristo, não é? Que nos possibilitou essa segurança, essa certeza e a plena confiança de que tudo tem o controle do nosso Deus em qualquer situação. Por isso, aprendemos na própria palavra de Deus essa esperança, isso lá no Salmo 25, versículo 14.
A intimidade do Senhor é para que os temem. Por isso a necessidade dessa intimidade com Deus. Para eu conhecê-lo, para eu senti-lo em minha vida, eu preciso ser íntimo de Deus. Observemos que antes, nesses momentos difíceis que a gente passou, nós não éramos íntimos de Deus tanto como somos agora. Nós estávamos mais em intimidade com coisas passageiras, coisas materiais, coisas que ficam aqui, que para nós nesse momento perderam a importância. E nós descobrimos que o único que está nos dando capacitação para suportar tudo o que estamos a viver é o nosso Deus. E é interessante que essa intimidade para com os que o temem, para com aqueles que o respeitam, para com aqueles que o buscam, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. E é interessante observar aqui nesse quadro, nós temos o temor e nós temos a intimidade. A partir do instante que Deus é o centro da nossa vida, porque é temor no sentido aí de respeito a Deus, nós vamos conhecendo, e nós pudemos, nesse período, a nossa esperança foi cada vez mais aumentando, porque nós fomos conhecendo o nosso Deus, experimentando o seu cuidado. Veja, já faz mais de um ano, e nós temos sentido o cuidado divino em tudo, caminhando com Ele. Nós não estamos sozinhos para nada nessa vida. Nós temos o conduzir, o guardar do nosso Deus. Confiamos. Então vejam bem, a partir do instante que Ele é o centro da minha vida, eu o temo, eu o respeito, Ele é o Senhor, Ele é que dirige, Ele é que coordena, Ele é o mais importante da minha vida. Eu vou conhecendo, experimentando, caminhando, confiando, e eu atinjo a esperança que é a espera. Eu espero nele em tudo. E lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 3 a 4, nos diz: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Nós estamos aprendendo nesses momentos complexos, difíceis, adquirimos a esperança, a paciência. E a paciência vai nos dar o que é a experiência, é o que vimos aqui. E a experiência vai nos produzir a esperança. Em nenhum momento nós nos desesperamos, em nenhum momento nós gritamos, blasfemamos, fazemos algo totalmente irracional, não lógico, porque nós confiamos plenamente, temos a esperança no nosso Deus, e temos a mente de Cristo que nos dá essa segurança, nos dá essa certeza, e nos capacita a confiar plenamente e a ter paciência, e aguardar a ação de Deus na hora certa, no momento adequado. Agora, a esperança diante da nossa limitação. Nós somos, é claro, limitados, nós estamos aprendendo, nós estamos desenvolvendo essa mentalidade de Cristo em nossas vidas. Esse é um processo, e nós caminhamos muito nesse período agora. E veja bem, lá em Mateus, no capítulo 19, versículo 26, nós observamos bem essa nossa limitação diante das situações complexas. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isso é impossível aos homens. É tão bom ter essa consciência, é impossível aos homens. Parece que as coisas são impossíveis. E é triste porque, diante de uma sociedade em que o negativismo impera, diante de uma sociedade em que não tem esperança em Deus, é triste observar, mas nós temos a nossa mente de Cristo em nós, e a palavra nos exorta, nos dá capacitação a confiar. Olha bem, isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Ele pode, em um instante, eliminar tudo isso que nós vamos a passar. Um segundo. Agora, é importante confiar nele e saber que para ele, nele, tudo é possível, tudo há solução no Senhor Deus. Em Provérbios, no capítulo 25, como as águas profundas são os propósitos do coração, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. E ainda em 1 Samuel, capítulo 16, o versículo 7.
Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. O mais importante nesse momento, em nós que temos a mentalidade de Cristo, o mais importante agora é estar sempre olhando para o Senhor, né? Nós observamos a aparência, mas o Senhor vê o interior. E o mais importante, o Senhor conhece tudo, passado, presente e o futuro. Por isso, nossa mente, nós que temos a mente de Cristo, descansamos nele, firmes na esperança no nosso Deus, que nunca nos desamparou e jamais vai nos desamparar em qualquer situação. Mas vejam bem, a mentalidade de Cristo no cristão, além de dar a ele esperança, ela também possibilita um segundo ponto importante, que é a fé. Lá em Hebreus, no capítulo 11, o versículo 6, aprendemos acerca dela. O texto nos diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. O nosso Deus se agrada quando nós realmente temos fé nele, confiamos nele, descansamos nele, esperamos nele. E observe, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele torna galardoador dos que o buscam. E ainda mais, lá em Efésios, no capítulo 6, o versículo 16, ainda nos diz sobre a importância da fé, que está em nós, foi implantada pelo Espírito Santo a nós, ela foi dada a nós, é algo sobrenatural, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A fé me capacita nesses momentos em que vem pensamentos ruins, vem temor, vem ansiedade, a fé implantada em nós, através de Jesus Cristo, ela nos capacita a enfrentar. E a nossa mente está cheia, primeiro de esperança e também dessa fé dada por Deus. E em Tiago, no capítulo 2, versículo 20, nós encontramos: queres, pois, ficar certo, o homem sensato, de que a fé sem as obras é inoperante. E nós demonstramos pela nossa prática. Nós temos a fé dada por Deus e a nossa prática no dia a dia, nos nossos relacionamentos, com os nossos queridos familiares e com a nossa sociedade, mostra realmente pela prática que realmente temos a mente de Cristo e a mentalidade de Cristo. Somos a imagem dele, refletimos dele em nossas atitudes, nossos comportamentos, em nossa vida. Agora vejamos, a fé, veja bem, o que ela vai fazer? Ela vai me dar coragem, porque diante da realidade que estamos a suportar nos dias atuais, há mais de um ano, e me parecem as coisas complexas em nível de Brasil, nós temos dois caminhos. A fé me leva à coragem, mas eu não posso, há outro caminho, que é o medo. E a nossa sociedade atual, ela se depara no momento em que ela precisa realmente ter a mentalidade de Cristo na sua vida, para que dê a ela esperança, porque Ele nos dá esperança, e ela também a fé, para que a gente tenha coragem, porque a coragem é dada por Deus para enfrentar qualquer situação, e a coragem me leva a ter iniciativa, a coragem me leva à disciplina, a coragem me leva à perseverança. E é essa fé dada por Deus, que foi implantada pelo Espírito Santo em nós, me auxilia nesse meu proceder. Agora, aqueles que não têm essa fé, que não têm a mentalidade de Cristo na sua vida, eles partem para o medo. E o medo é terrível. E observamos nos dias atuais que tem paralisado a vida das pessoas. O medo faz isso, ele paralisa. Porque a visão da pessoa é humana. Ela olha só para os problemas. E ela não tem a consciência de que os seus problemas não são maiores do que Deus. O medo faz a pessoa pensar que o seu problema é maior do que Deus. Agora, a fé me dá a coragem em lembrar que o nosso Deus é maior que os nossos problemas.
e ela paralisa, ela causa indolência e ela causa fuga. Por isso, a importância de ter a mentalidade de Cristo na nossa vida, porque ela me dá esperança, ela me trabalha a fé, me dá fé e me leva a ter coragem para enfrentar os meus medos. Nós temos medos, temos receios, isso é parte do ser humano, mas essa coragem dada por Deus através da fé me leva a isso. Nós observamos lá em 2 Timóteo, o capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Também aprendemos lá em Êxodo, capítulo 33, o versículo 11. E falava o Senhor a Moisés face a face. Olha que privilégio. Como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava-se ao arraial. Mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Nun, nunca se apartava do meio da tenda. Porque essa coragem é dada por Deus para enfrentar qualquer situação, qualquer momento da nossa vida, principalmente agora, nessas fases difíceis. E lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, versículo 22 a 32, percebemos bem essa coragem, né? E ali, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Veja aí o poder do nosso Deus, que supera até uma situação difícil, andando sobre o mar. Ele tem o poder de andar sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram atemorizados e disseram que isso é próprio do ser humano. Qualquer situação amedronta o ser humano que não tenha fé em Deus, que não confia em Deus, que não espera em Deus, que não descansa em Deus. É um fantasma. Era o próprio Jesus que estava ali caminhando pelo mar, mostrando que ele tem o poder sobre todas as coisas. Mas Jesus também diz: coragem, sou eu, não tenham medo. É próprio do ser humano medo, temor. Mas Jesus ali, percebendo, disse: coragem, coragem a nós também, coragem para enfrentar as situações que estamos a viver. Venha, se és tu, manda ir ao teu encontro por sobre as águas. Isso foi Pedro dizendo a Jesus. Venha, respondeu ele. Venha, não tenha medo, eu estou com você. Olha aí, vem Pedro, vem andar comigo sobre as águas, eu estou com você. Eu guardo você, eu zelo por você. É o mesmo Jesus lá de Pedro, é o mesmo que fala conosco hoje. Isso fala o nosso coração, fala a nossa mente. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Porque hoje, quem eu tenho que direcionar a minha vida é para o nosso Deus, é para o Senhor Jesus. É para Ele, nesse momento agora, todo o nosso foco não é para o problema, mas é para o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nós temos a mentalidade dele em nós. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou. Veja bem, olhou para o problema, né? E não olhou para Deus, Jesus. Deixou de olhar para Jesus, Pedro, ali naquele momento. Não confiou, não teve a fé necessária ali naquela hora. Ele começou a afundar. Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E é tão bom saber que o nosso Deus, né, Pai, Filho e Espírito Santo, especificamente falando de Jesus agora em relação a Pedro, segurou. Ele é que segura na nossa mão. Nós não podemos segurar na mão de Deus. Jamais. Porque nós não temos capacidade, nós somos limitados, somos feridos. Mas Ele segura, e Ele segura na nossa mão. Em qualquer situação. Ele está segurando. Ele está nos carregando. Ele está nos ajudando a passar pelo vale da sombra e da morte. Agora veja bem. Homem de pequena fé, por que você duvidou? Jesus alertou, homem de pequena fé. E a nossa fé vai aumentando, ela vai crescendo, à medida que nós temos intimidade com Deus. Veja como a nossa fé aumentou sensivelmente desde março de 2020 até março de 2021. Quanto ela aumentou? Porque nós passamos a realmente confiar, descansar, esperar. E cheios, é claro, da mentalidade
de Cristo em nós, da mente de Cristo, adquirimos a esperança dada por Ele. E a fé também é um dom dado por Deus. E olha bem, então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente Tu és o Filho de Deus. E é maravilhoso quando nós descansamos, confiamos, assim como Ele segurou a Pedro ali naquele momento, Ele segura na nossa mão e Ele pode solucionar todos os nossos problemas, Ele pode resolver tudo na nossa vida. Agora, é importante realmente a nossa coragem e jamais deixar-se dominar pelo medo. Agora veja bem, a mentalidade de Cristo no cristão, isso dado pelo Espírito Santo, ele me capacita a ter esperança na minha mente, ele me capacita, ele me dá o dom da fé. Esse dom é dado por Deus, eu não adquiro sozinho, não é natural, é algo sobrenatural. Essa esperança é algo dado por Deus, é sobrenatural também, mas me possibilita ter o terceiro ponto, que é o amor. Vejamos bem aí, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21, a palavra de Deus nos diz: aquele que tem os meus mandamentos os guarda. Então vejam bem, é importantíssimo saber os mandamentos de Deus e os guardar. Esse é o que me ama. Eu demonstro que amo a Deus quando faço a sua vontade, quando ando na sua vontade, quando busco a sua vontade, quando Ele me guia na sua vontade. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. É tão bom, porque verdadeiramente é o amor, a relação entre Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e a relação do Deus, Pai, Filho e Espírito Santo com o homem é o amor. A essência de Deus é amor. Deus é amor. E é nessa relação que nós mantemos, não é, a nossa vida. E aquele que me ama será amado pelo Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. O amor é tudo. É o mais importante. E esse amor também é dado por Deus. A partir do instante que eu tenho Jesus Cristo na minha vida, como dono da minha vida, como Senhor da minha vida, eu me arrependi de todos os meus pecados e entreguei a vida a Ele. Ele me deu esperança. Eu passo a ter a mente de Cristo, a esperança. Ele me deu o dom da fé, o acreditar nele, o confiar nele, o descansar nele, é dado pelo Senhor. E Ele me enche, Ele derrama do seu amor. E eu gostaria nessa parte aí pensarmos muito nessa sigla. Topa. O amor faz eu adquirir o temor, o respeito, o controle, o dono da minha vida. O amor faz eu ter a obediência. O amor faz eu ter proteção. E o amor faz eu ter agradecimento. Então a mentalidade de Cristo, de Jesus, no cristão, dá a ele esperança, fé e amor. E aí engloba no amor essas 4 partes. A primeira delas é o temor. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e procedendo a honra vai a humildade. O temor, o respeito a Deus. Vivemos numa sociedade em que perdeu o seu respeito. As pessoas perderam o respeito para consigo próprias, pelas atitudes, pelos comportamentos. Perderam o respeito para com o seu semelhante. E a gente percebe muito bem hoje as colocações, as formas de agir nas redes sociais, porque estamos mais na virtualidade do que no real, no presencial. E o pior, não tem respeito nenhum a Deus. Por quê? Porque elas não têm o amor. Porque quando eu tenho o amor de Cristo em nós, cumprimos a lei do Senhor. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a si mesmo. Então aí está englobado. E é isso que me faz ter respeito. Respeito comigo mesmo, respeito com o meu próximo e respeito a Deus. Aí em Provérbios capítulo 1, versículo 7, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. É tão triste ver. Ninguém mais quer obedecer ninguém.
Também em Provérbios, no capítulo 9, versículo 1, o temor do Senhor é o princípio dessa sabedoria, e o conhecimento do santo é a prudência. Então, primordial, quando há amor, existe realmente o temor, o respeito a Deus. E o respeito a Deus me faz respeitar o meu próximo e a mim mesmo. Agora veja bem, topa. Agora vem o ó. Olha lá. Obediência. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, aprendemos. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiro. As pessoas acham que a religiosidade, e nós descobrimos durante a pandemia, quando nós éramos religiosos, era algo obrigatório, né? A prática religiosa era um desencargo de consciência. Tinha que estar ali participando daquelas atividades religiosas, e às vezes era uma participação apenas momentânea, mecânica, que é o que acontecia lá no tempo de Samuel. Faziam todos os rituais e tal, era tudo assim, apenas por fazer. Não havia realmente coração, entrega, não havia obediência, porque você apresenta a religiosidade algo e na sua vida prática é outra. Isso mostra que aquilo ali é mero desencargo de consciência. Tinha que estar naquele lugar, naquela hora, precisava daquilo apenas como algo por fazer, mas não havia sentimento, não havia entrega, não havia obediência. E ainda em 2 João, capítulo 1, versículo 6, nos diz, né? E o amor é esse, que andemos segundo os seus mandamentos. Esse é o mandamento, como já desde o princípio eu disse, que andeis nele. Na verdade é 1 de João, não 2 de João, 1 de João, o capítulo 1, versículo 6. Agora veja bem, tem que ter temor, o amor me leva a ter temor, o amor me leva a obedecer, e o amor me dá proteção. Eu sinto o cuidado, né? E em Salmos, capítulo 119, versículo 114, traz para nós essa segurança, essa paz, essa tranquilidade. A nossa mente, né, a mentalidade de Jesus na nossa vida como cristãos, nos dá essa segurança. Olha, tu és o meu refúgio, o meu escudo. As situações são difíceis, os problemas cada vez maiores, falta isso, falta aquilo. Percebemos uma sociedade às vezes até desorientada, mas nós temos o Senhor como refúgio e escudo, e eu espero na Tua Palavra, e a Tua Palavra diariamente ela tem nos dado orientação, nos tem dado direcionamento, e tem nos ajudado a viver na verdade, não nas fake news, tão costumeiramente apresentadas nos dias atuais. E ainda Romanos, no capítulo 8, versículo 31, olha o que diz a palavra, nós sentimos essa proteção, que nós temos o amor de Deus em nós, e na nossa relação para com o Pai, Filho e Espírito Santo, e na nossa relação para com o nosso próximo. Olha bem, quem diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada pode nos atrapalhar. Mesmo o coronavírus, mesmo a pandemia, nada. Porque o cristão sabe que essa vida é temporal. Nós não estamos presos a essa vida. Nós sabemos que é temporário. Nós nascemos e no momento certo vamos deixar essa vida e vamos morar com Deus. Nós temos um período. E é interessante observar que estamos preparados para essa vida, para enfrentar qualquer situação, seja perdas, seja dificuldades, seja realidades totalmente opostas. E o nosso Senhor Jesus Cristo já nos disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. E nós estamos preparados para a eternidade. Porque a morte para o cristão, na verdade, ela é uma passagem. Eu até me recordo de um casal que estava triste porque tinha um filho que tinha uma doença terminal. E eles não sabiam como falar com a criança acerca da morte. E é difícil mesmo, é complexo. E no belo dia a criança, percebendo que ela estava ali em casa, ela não podia sair como nós estamos vivendo, olhando sempre o lado de fora. Ela viu os amiguinhos brincando, ela perguntou: mamãe, papai, o que é morte?
Naquele momento ali, os pais foram tocados e avaliaram que era o momento de conversar. O que é morte, mamãe e papai? E os pais disseram a ele: lembra quando você era pequeno? Você dormia no quarto menor, você dormia no quarto de papai e mamãe? E no outro dia você acordava no seu quarto. Sabe quem carregava você? Eram os braços fortes do seu pai. Ele tomava você lá da nossa cama e levava para a sua cama. A mesma coisa é a morte, filho. Não será o papai, é claro, mas Jesus Cristo. Ele vai te carregar dessa vida para a eternidade. Ele está te esperando, né? Já tive a oportunidade de viajar para o país, até fora, e a gente não tinha temor nenhum quando estava lá no exterior, porque sempre tinha alguém esperando pela gente. Havia uma plaquinha lá esperando. Quem estará esperando também a nós, no momento que deixarmos essa vida? Todos aqueles que partiram, foram agora, nesse momento tão difícil, Jesus os estava esperando para conduzi-los na eternidade. E é tão confortador no nosso coração que nós vamos nos encontrar. Aqueles que têm Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, é o dono da sua vida, tem a mente de Deus, nós vamos encontrar novamente com todas as pessoas que partiram em Cristo para vivermos a eternidade com eles. E por isso nós sentimos que nessa vida e na eterna nós temos a proteção por causa do amor de Deus por nós. O amor que aprendemos em uma escola dominical, o amor ágape, o amor que dá a vida por quem ama. Sacrifica-se por quem ama. Foi o que Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo fizeram por nós, através da encarnação de Jesus. Veio a esse mundo ali na forma humana, ali no ventre de Maria, assumiu a forma humana, veio, cumpriu a sua missão, deu a sua vida por nós, e derramou seu sangue, e hoje ascendeu ao céu, e está à direita de Deus. É nosso advogado no céu. Por isso nós temos a proteção, tanto nessa vida, quanto na eternidade. Agora veja bem, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, veja, Ele nos amou antes. Isso tudo aconteceu antes. Foi feito antes, foi planejado antes para a nossa salvação. Estamos desfrutando agora o que Deus havia planejado antes. Por isso, nós temos realmente a confiança do seu amor. A nossa mente está cheia desse amor. A nossa vida está cheia desse amor que nós temos proteção. E o último é agradecimento. Então vejam bem, o amor me faz. Eu que tenho a mentalidade de Jesus na minha vida como cristão, eu tenho o amor que realmente me dá o temor, o respeito, a obediência a Ele plenamente, não é? E eu tenho também a proteção. Olha aí o topa, não dá para esquecer, topa. E o agradecimento. A Bíblia coloca para nós em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Tudo dai graças, em toda e qualquer situação. E aí a gente percebe bem, o verbo está no modo imperativo, né? Uma ordem. Tudo tem um propósito. Momentos bons, momentos difíceis. O apóstolo São Paulo sempre exorta a nós, Romanos capítulo 8, versículo 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo tem um plano. E nós vivemos a providência. Também o Salmo 119, versículo 7. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. E também lá em Jó, capítulo 21. Olha que ensino de Jó. Você já deve ter lido, até sugeri a leitura. Ele disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. Tornarei para lá, o Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele havia perdido toda a família, menos a esposa, que queria que ele blasfemasse contra Deus. Mesmo a esposa, menos ela. Perdeu todos os filhos. E nesse momento, olha bem, o ensino a nós: no saí do ventre e no voltarei. O Senhor, o Deus, bendito seja o nome do Senhor. Então nós temos que agradecer por tudo, mesmo as horas difíceis, mesmo os momentos que estão passando, porque nós estamos crescendo, desenvolvendo, estamos nos tornando mais íntimos de Deus e estamos sendo preparados não só para essa vida, mas para a eternidade com Deus. Concluindo, aí os desafios para nós. Hoje nós meditamos sobre a mentalidade de Jesus
na vida do cristão. E aprendemos os desafios, são 3 que estão na nossa mente. É um modelo, além de termos aquilo que o Ned Herman fala lá, os 4 pontos, né? A mente ser analítica, prática, relacional e experimental. A mim foi dado algo a mais ainda. Não só algo humano, mas algo sobrenatural, que é a esperança diante da tribulação. Não vamos esperar. Por quê? E não somente isso, mas também nos gloriamos das tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a esperança, e a experiência a esperança. Olha bem. Segundo, a fé diante da tentação, porque nós somos tentados realmente a não confiar plenamente em Deus, nesses momentos que estamos a passar. Efésios capítulo 6, versículo 16, nos fortalece, tomando sobretudo o escudo da fé. É o escudo da fé agora, o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. E em último lugar, o amor, não é? O amor contra a ofensa. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. E aí é um dos pontos importantes na nossa vida. Jesus nos amou quando nós éramos inimigos. Ele pagou por toda a nossa vida quando nós éramos inimigos dele. Ele deu a sua vida para nós. E hoje nós estamos aqui capacitados por ele para perdoar. Perdoar algo que é dessa vida simples. E perdoar aquelas pessoas que nos detestam, que fazem o mal contra nós, desejam tudo de ruim para nós. Mas em nós não há isso, porque nós temos o amor de Deus, temos a mente de Cristo, temos a verdade de Jesus na nossa vida. Bendizei aos que vos maldizem. Comece a ver isso. Comece a orar por essa pessoa que você detesta, que você não gosta, que fez mal. Ore, comece a orar. É interessante que Deus vai transformando esse algo ruim que você tem em relação a ela em algo bom. Também, fazei ao bem os que vos odeiam. Olha, sentindo o coração, vai lá e ajude a pessoa. Auxilie a pessoa. Mostre a ela que você tem realmente a mente de Cristo, a mentalidade de Jesus. E orai pelos que os maltratam e os perseguem. Por que isso? Olha por quê. Para que sejais filhos do vosso Pai Celeste que está no céu. Nós não somos dessa vida, nós somos agora filhos de Deus. Temos a imagem de Cristo, temos a mente de Cristo, a mentalidade de Jesus. Então nós somos transformados, nós somos novas criaturas transformadas para auxiliar outras nessa vida a ter o mesmo privilégio, a mesma alegria que nós estamos a compartilhar. E nós estamos concluindo, e nós vamos concluir como fazemos todos os domingos, cantando um hino. Esse hino tem um significado especial para a vida de uma irmã nossa, querida amiga, a professora Maria José Dorini. Ela mora hoje em Fortaleza e ela tem a oportunidade de participar da Escola Dominical Online lá em Fortaleza, lá no Nordeste, e também compartilhar a mensagem com seus amigos nas suas redes sociais. E ela sugeriu esse hino. E foi assim, providencial, dado por Deus esse hino. Por quê? Porque ele trata bem em cima da meditação de hoje, não é? A mentalidade de Jesus na vida do cristão. E o hino traz a seguinte verdade: amor glorioso, buscou-me com ternura Jesus, o bom pastor. Então, tão bom saber que ele foi lá nos buscar, achou-me na miséria, salvou-me com amor. No céu cantaram de alegria os anjos, sim, em harmonia. E a parte do coro do hino, a ênfase: ó, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou, inaudita graça me mostrou. A segunda parte nos diz: ferido, abandonado, Jesus me socorreu. Olha o socorro divino. E segredou-me: achei-te, de agora em diante és meu, tão meiga voz jamais ouvi, prazer maior jamais senti. Jesus mostrou-me as chagas que em meu lugar sofreu, coroa mas de espinhos, a cruz que padeceu. Que poderia em mim achar para tais afrontas suportar? Olha o que ele suportou por amor a nós.
minha alma embebecida, seu rosto a contemplar, recordas muitas bênçãos do seu amor sem par. Louvor e glória e adoração tributa-lhe meu coração. E a última parte da melodia, da letra. Enquanto as horas passam, eu tenho gozo e paz, e aguardo o meu bom mestre que tão feliz me faz. Jesus a mim virá buscar, e então, para sempre, irei gozar. E volta ainda o coro. Ó, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou, e na maldita graça me mostrou. Por isso, observamos esse momento agora especial. Nós estamos vivendo momentos difíceis, por isso eu vou fazer uma oração para encerrar e poder cantar e orar por você também que está aí a assistir a escola dominical. Nós temos tantos amigos que estão hospitalizados hospitalizados aí em tentativa de recuperação. Vamos orar por eles e também por aquelas pessoas que perderam seus entes queridos, que deixaram essa vida e estão na eternidade. E orar pela Maria José Dorini, que está lá no Nordeste, por todas aquelas famílias, e agradeço a Deus a sugestão do hino para cantarmos, e que Deus continue usando a sua vida. E ela vai, após o canto do hino, ela vai nos dar um depoimento do que a escola dominical tem feito na vida dela e daqueles que compartilham com ela a mensagem, e o porquê de que ela escolheu esse hino para ser cantado. Então vamos orar antes de cantarmos. Ó Pai querido, como é bom saber o teu amor por nós, o amor que transcende todo o tempo, um amor eterno. Antes de nascermos, antes de criar esse mundo, o Senhor planejou a nossa salvação. É tão bom saber desse amor ágape, o amor que dá a vida por quem ama. E nos alegramos porque Jesus veio, morreu, ressuscitou, e hoje está à destra do Pai, é nosso advogado no céu. E nós podemos hoje compartilhar, porque Ele não nos deixou órfãos, Ele mandou o seu Espírito Santo, e Ele habita em nós, e o Espírito Santo tem nos capacitado, tem nos transformado, tem nos santificado diariamente. O Senhor tem nos preparado para desenvolvermos a mentalidade de Jesus em nossas vidas. Somos gratos porque fomos criados para ser a imagem de Jesus e vivemos a eternidade com o Senhor. Nós somos adotados como filhos de Deus em Jesus Cristo. E através dessa adoção de filhos, seremos herdeiros e co-herdeiros com Ele. Nos agradecemos imensamente por isso. E nesse instante, ó Pai, queremos pedir: vem, Senhor, poderosamente, dá porções dobradas do Teu Santo Espírito para confortar essas famílias que sofrem, que padecem a perda dos seus entes queridos, Senhor. Dá-lhes o conforto, dá-lhes a força e a confiança de que, assim como Jesus Cristo morreu e ressuscitou, eles também, em Cristo, ressuscitarão na sua vida, Senhor. E conforte seus corações, os capacite, esteja, ó Pai, operando nas pessoas que estão nos hospitais. Nós temos tanto amigos, conhecidos, e em nível de Brasil, tantas pessoas, e em nível de mundo também, a precisar. Opera, atua, de tal maneira, seja o médico dos médicos, e seja abençoando todo o tratamento, para que essas pessoas possam voltar para suas casas, dando glória a Deus pela obra tua. Guarda esse país, tem misericórdia, possibilita, ó Pai, que a nação tenha todas as vacinas necessárias para atender todas as pessoas. Guarda, Senhor, a cada um de nós que vive nesse país e os que estão ao nosso redor aqui na América do Sul, nas Américas, em todos os continentes, e seja cuidar, a zelar de todos. E abençoe, Senhor, a vida da Maria José Dorini ali em Fortaleza. Cuida dela, da sua família, e que ela continue fazendo esse trabalho de espalhar o amor de Deus àqueles que não o conhecem. Agradecemos por essa hora, por essa comunhão, e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Amém. E vamos cantar o hino. Os
que Jesus por mim na cruz pagou, inaudita graça me mostrou. Ferido e abandonado, Jesus me socorreu e segredou-me sente de agora em diante és meu. Não tenha voz jamais ouvi, prazer maior jamais senti. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou, inaudita graça me mostrou. Jesus mostrou-me as chagas que em meu lugar sofreu, coroa mais espinhos a cruz que padeceu. Imponei em minhas chagas afrontas suportar. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou, inaudita graça me mostrou. Minha merecida, seu rosto contemplar, recordas muitas vezes o seu amor sem par. Louvor e glória, adoração, tributa-lhe meu coração. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou, inaudita graça me mostrou. Enquanto as horas passam, eu tenho gozo e paz, e aguardo meu bom mestre, que tão feliz me faz. Jesus a mim virá buscar, e então pra sempre irei gozar. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou, inaudita graça me mostrou. Bom dia a todos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Maria José e sou, todos os domingos, eu venho participando das escolas bíblicas dominicais ministradas pelo professor e pastor Johnny Prestes, o que tem trazido muito benefício ao meu coração. Essas escolas dominicais, elas estão acontecendo em um momento muito importante, um momento muito propício, quando nós estamos vivendo tempos de angústia, de aflição, onde o povo está sedento da palavra de Deus, e a mim tem feito muito bem ao meu coração. E desta forma, eu não só tenho assistido aos domingos às escolas dominicais, bem como eu também tenho compartilhado com os meus amigos, com os meus irmãos em Cristo, com as pessoas dos grupos sociais dos quais eu faço parte. Eu tenho compartilhado essas mensagens, essas ministrações da palavra de Deus.
Eu moro em Fortaleza, Ceará, e não sou nordestina, não. Eu estou morando em Fortaleza há 11 anos, mas eu sou de São Paulo mesmo, do estado de São Paulo. Mas aqui, né, conheci, tenho muitos amigos, então, e a gente tem essa oportunidade também de estar compartilhando a palavra de Deus. O professor Joani, ele ministra de uma forma bastante didática e prazerosa a palavra de Deus, e a gente tem a oportunidade de conhecer melhor a Bíblia, porque ele traz de uma forma ampliada, ele contextualiza bastante os ensinos, e eu gosto muito, tenho muito prazer em estar acompanhando essas escolas dominicais. E eu peço a Deus que esse trabalho frutifique, que esse trabalho alcance muitos lares e muitas vidas, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela sempre alcança um coração necessitado, porque o Espírito Santo está aqui na terra, movendo e falando aos corações. Em meados dessa semana, a minha amiga professora Janice Correia Prestes, que também é uma auxiliadora do seu irmão, o pastor e o professor Joani, eu até comentei com ela que eu gosto muito de assistir às escolas bíblicas dominicais, até porque o Títer Joani encerra, cada escola dominical ele encerra cantando um hino e tocando, ele mesmo canta e toca no teclado. E eu gosto muito, tanto do início como o desenrolar da escola dominical, onde eu vou aprendendo, quanto a esse momento de encerramento e de oração. E aí a minha amiga, professora Janice, perguntou para mim: Maria José, você tem algum hino especial? E eu disse para ela: tenho sim, eu tenho um hino muito especial que fala muito ao meu coração e com o qual eu me identifico bastante pela minha história de vida cristã, desde o dia em que eu aceitei a Jesus Cristo como meu Salvador. É o hino de número 37 do cantor cristão, que fala do glorioso amor de Deus. E hoje a professora Janice vai apresentar aqui nessa escola dominical esse hino, ela vai cantar, ela ensaiou durante a semana e ela e o professor Joani irão apresentar esse hino. E eu estou muito feliz porque eu vou receber isso como um presente de Deus ao meu coração, porque eu gosto muito de ouvir a professora Janice cantando. Ela tem uma voz maravilhosa, ela louva ao Senhor de uma forma magnífica com a sua voz. Ela tem uma vida exemplar nas mãos do Senhor Deus. Ela tem sido muito usada como uma serva do Senhor Deus. E isso alegra muito o meu coração, eu poder ouvir na escola bíblica dominical da qual eu tenho participado o meu hino preferido. Eu gosto de quase de todos os hinos, muitos hinos, mas esse hino eu me identifico com o momento da minha conversão. Então eu vou falar um pouco da minha vida cristã com a letra desse hino, o hino de número 37 do cantor cristão. Os dois primeiros versos desse hino, porque eu não vou me estender, porque logo mais vocês irão ouvir e vocês vão ter a oportunidade de prestar bastante atenção na letra, e que eu tenho certeza que Deus falará ao coração de todos que ouvirem, porque é um hino maravilhoso. Os dois primeiros versos diz assim: buscou-me com ternura Jesus, o Salvador. Achou-me na miséria, salvou-me com amor. Eu gostaria de agora me reportar
a Bíblia, a palavra de Deus, em João 3,16, que diz assim, João 3,16 e 17, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, olha a expressão, a dimensão do amor de Deus. Quando a palavra diz que Deus amou o mundo significa eu, você, todas as pessoas indistintamente. Deus amou e ele enviou Jesus ao mundo não para condenar, porque nós somos pecadores, temos as nossas falhas, não para condenar, mas para que o mundo fosse salvo por ele, por Jesus Cristo, que é o único caminho que nos conduz a Deus, aos céus e nos leva para a eternidade. O dia em que eu tive uma experiência pessoal com o Senhor Jesus, há muitos anos atrás, eu ainda morava em Botucatu, eu ainda era estudante universitária, eu estava em uma fase da minha vida bastante corrida, quando eu tinha que me dividir com o tempo de trabalho, de dona de casa, de mãe, de professora, de esposa e também como estudante. E a minha vida estava tão corrida que pouco tempo eu tinha para falar com Deus. E com o passar do tempo, o tempo foi passando, eu senti que eu fui me esfriando um pouco na fé. E a cada dia que passava, eu sentia que eu me distanciava, sem que eu percebesse, eu me distanciava do Senhor Jesus e eu ficava vivendo atropelada nas minhas correrias, e houve um tempo em que eu nem mais uma oração eu fazia, e isso foi trazendo um vazio tão grande à minha alma, que eu comecei a sentir o peso desse distanciamento em mim, no dia a dia, em minha vida, no desenrolar dos acontecimentos. E um dia, sentada na escada da minha casa, era um sobrado lá em Botucatu, eu resolvi novamente falar com Deus. E eu falei em nome do Senhor Jesus. E eu pedi uma resposta para Deus, e Ele me enviou essa resposta. E eu senti que o amor de Deus por mim era o mesmo, que Ele me amava da mesma forma que Ele me amou no início, quando eu aprendia com o meu pai, indo na escola dominical também. Eu aprendia, eu estava aprendendo quando eu cantava, quando eu orava, e o dia em que eu me batizei. Eu senti que Deus não muda, quem muda somos nós. Somos nós que muitas vezes nos distanciamos. Pelas correrias do dia a dia, pelas lutas seculares, nós nos distanciamos de Deus. Mas Deus, Ele é um Deus amoroso e pronto, como diz aqui em João 3,16. Ele amou de tal forma o mundo que Ele nos mandou Jesus. E esse hino tem tudo a ver com esse dia em que eu senti que o Senhor Jesus veio me buscar com ternura. Ele me falou com amor. E Ele me encontrou na miséria, porque miséria tem um sentido bastante conotativo aqui. Não significa só você estar desprovida ou desprovido de bens materiais, mas miséria é um estado de alma pobre, onde você não tem uma visão espiritual das coisas e você não tem o alcance dos propósitos de Deus para a sua vida, que são maravilhosos, que são nobres, que dignificam a sua vida. Eles não trazem riqueza para você, eles trazem uma riqueza de alma, uma alegria constante, porque você está nas mãos do Senhor Jesus e você não tem nada a temer. Se os dias estiverem bons,
Jesus está com você. Se os dias estiverem maus, Jesus está com você. Se você estiver no luto, Jesus está com você. Eu, por exemplo, estou vivendo um luto. Eu perdi a minha querida irmã Terezinha, a irmã mais velha da família, aquela com a qual nós temos uma longa história de vida. Eu perdi essa irmã há cerca de 30 dias e eu levei um choque tão grande que eu adoeci. Mas eu falei com Deus, eu pedi a Deus e Ele tem confortado o meu coração na certeza de que a minha irmã está com o Senhor Jesus. E é assim que Deus move a nossa vida, que Deus fala conosco. Jesus falou comigo com sua voz terna, suave e mansa. Ele novamente me buscou, como ele pegou aquela ovelhinha que se distanciou do aprisco. Estava machucada, ferida, precisando de amor, de carinho. Ele cuidou das feridas, amou e trouxe para o seu aprisco. E eu aqui estou, rendida estou. A cada dia eu digo: Senhor Jesus, minha vida é tua. Conduz a minha vida, Senhor, conduz este dia. E eu me sinto feliz, segura, protegida, porque é assim que o Senhor Jesus nos ama e é assim que Ele nos quer. Ele nos quer de uma forma livre e espontânea. Ele quer o nosso coração. Ele não quer o nosso exterior. Ele quer fazer morada em nosso coração. Então é por isso que eu me identifico, como eu sei também que muitas pessoas que estão ouvindo esse testemunho também têm uma história de vida com Cristo, têm um testemunho maravilhoso, mas esse é o meu testemunho que eu estou tendo o privilégio e a grata satisfação em dar a vocês. Eu agradeço de todo o coração à professora Joanice, ao Títer Joani, por essa oportunidade, e eu peço que Deus abençoe nesse dia, mais uma vez, essa escola dominical, a palavra de Deus que será ministrada para que ela se propague e muitas vidas entendam que é tão simples seguir a Cristo, é tão simples se entregar a Jesus. Basta você crer e confiar que Ele é o teu Salvador e que Ele morreu na cruz para ser o teu Salvador e não há outro caminho para chegar aos céus a não ser por Jesus Cristo, porque Ele é a nossa única esperança. Que Deus abençoe a todos e obrigada.